Gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Eu não posso dizer que estou vendo os rostinhos conhecidos porque eu estou sem óculos, então eu não vou reconhecer vocês, meus amigos e pessoas queridas que estão na plateia. Mas um prazer enorme estar aqui. Quero saber aqui, alguém já tinha escutado sobre a Super Nina? Tem até uma galera legal. Aninha antecipou aí um pouco o currículo, mas para falar para vocês que podia estar aí na plateia e não tem muito isso, assim, o currículo, você se impressionar e achar que só alguém muito extraordinário pode fazer. Eu vou mostrar como eu, filha de uma ex-cobradora de ônibus, moradora de uma comunidade aqui do Recife, consegui alçar voos e quero que muitas outras também podem. E aí eu trago essa pergunta aí para saber sinceramente de vocês. Vocês já pararam para pensar na força que vocês carregam? Vocês já tiveram ciência disso, assim, da potência que a gente tem? E eu não quero trazer isso de uma forma romântica, não. Por isso que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Quando eu falo que sou do Recife, vou dar palestra em algum lugar, o pessoal geralmente pensa carnaval, né, Praia de Boa Viagem, Alceu Valença, etc. Pensa nessa figura do Recife. Mas eu venho de um Recife bem diferente. Eu venho desse Recife aqui, ó, do bairro de Dois Unidos. Eu nasci e me criei lá. Minha família ainda mora lá. Essa é a escadaria da rua da casa da minha mãe. Eu nasci e me criei aí, na zona norte do Recife. E, infelizmente, Dois Unidos, assim como outros bairros, é um dos bairros com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E a gente sabe a presença muito nesses bairros da questão da criminalidade, que muitos jovens acabam achando que é uma saída e vão para isso por uma questão de renda. Mas tem um outro contexto também, que no início dos anos 90, quando eu nasci, inclusive foi meu aniversário ontem, por isso que eu não compareci no jantar, obrigada. Quando eu tinha menos de 2 anos, a minha mãe, por uma questão de necessidade mesmo financeira, migrou para São Paulo, como milhares de outros nordestinos na década de 90. E ela era uma menina, tinha 19 anos, foi mãe solo e me deixou com a minha avó. E aí minha avó, ela era professora de EJA, né, que é ensino para jovens e adultos, e ela sempre perguntava para mim assim, o que é que você vai ser quando você crescer, o que é que tu vai ser? Mas não com a pressão de, você tem que ser médica, engenheira, ou coisas do tipo, mas era uma pergunta genuína. E essa pergunta genuína que a minha avó fazia para mim, aguçou muito a minha curiosidade. E aí o meu maior privilégio, posso dizer sem sombra de dúvidas, foi a educação. Eu aprendi a ler e escrever ainda em casa, quando eu tinha 3 anos. Quando eu ingressei na escola, eu já sabia, acabei pulando de série. A minha avó sempre incentivou isso, essa questão da curiosidade, de eu saber fazer perguntas, né? Enfim, estudei em escolas públicas, estudei em escola de bairro, né? Na minha fardinha está aí, escola comunitária. E essa questão da minha avó fez com que, quando eu chegasse no ensino médio, numa pergunta, assim, num café da manhã, minha avó falou assim, quando tu terminar o ensino médio, tu vai ser o quê? E aí eu fiquei, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Nessa época, estava com inscrições abertas para o Senai, para curso técnico, eu fiz, passei. O Senai foi a minha primeira porta de entrada, assim dizendo, no mercado de trabalho. Fui aluna olímpica do Senai, para quem não conhece, o Senai tem a Olimpíada do Conhecimento, acabei ganhando medalha de prata, mas tudo isso de forma despretensiosa. Eu não estava com o objetivo, nossa, vou conquistar, ganhar prêmios ou coisa do tipo. Era meramente porque eu queria e realmente queria conhecer e explorar mais a educação. Sabe por quê? Qual foi o meu maior incentivador para me inscrever nas Olimpíadas do Conhecimento do Senai? Porque se você passasse, o Senai bancava viagens para você. E aí a primeira vez que eu me hospedei no hotel foi porque eu tinha passado na prova. E eu disse assim, cara, se eu passar nas provas, tirar notas boas, eu vou ficar viajando e indo para o hotel. Eu não estava pensando na conquista ou no meu currículo sendo construído. Era em aproveitar algo que financeiramente minha família não podia custear. Então foi aí que eu passei, ganhei a medalha de prata, viajei para o Senai, consegui um dos meus primeiros empregos, que foi como técnica em edificações. E mesmo diante dessas adversidades todas socioeconômicas, minha avó sempre me levava isso para refletir nas abordagens mais corriqueiras, assim. Como eu estou falando, não é uma pressão, você tem que, você deve que, você tem que, mas levar e aguçar a gente a curiosidade, a pequenas reflexões no dia a dia. Então eu recebi esse incentivo, esse estímulo de questionar e sentir que alguém confiava em mim. Então, saber que eu poderia ir para onde fosse com relação a trabalho, a ensino, etc. Mas saber que quando eu chegasse em casa ia ter minha avó com amor para mim. Eu não tive as presenças paternas, nem de pai, nem de mãe. Mas eu tinha a figura da minha avó como um alicerce. Então eu tinha segurança de o que eu tentasse, ela ia estar lá de braços abertos para me receber. E isso
melhor ou maior que qualquer financiamento em escola, enfim, que seja. Você poder desenvolver na criança, no adolescente ali, a confiança para tentar. E aí, quando eu ingressei na Universidade Federal de Pernambuco, alguns colegas, eu ganhei uma bolsa também num cursinho particular aqui no Recife, caro, e aí alguns colegas, quando viram que eu passei, perguntaram, né, de que adianta tu entrar na faculdade se tu não vai conseguir acompanhar a turma? E aquilo ficou na minha cabeça, na época eu não entendi como uma questão racista ou que estava me diminuindo, eu não entendi isso, eu não fiquei e comecei a refletir, né? E aí, quando eu ingressei na UFPE, eu fui estagiar dentro de uma administradora de frotas de ônibus. Alguém aqui já andou de Progresso? Só para ter noção, aí, todo mundo conhece, né? Eu trabalhava na administradora de frotas de várias companhias, uma delas a Progresso. Então, são empresas que rodam em todo o Nordeste, parte do Pará, parte do Norte do país. E eu trabalhava no TIP, na rodoviária. Eu trabalhava perto da garagem ali, perto do TIP, eu sabia toda a dinâmica da rodoviária, etc. E sabia também de denúncias que chegavam no saque, do lado do local que eu trabalhava, que não viravam nem tabela no Excel para contabilizar. Meu chefe, na época do departamento, ele só se importava com denúncias que tinham a ver com desvio de tarifa de transporte público e com alguma coisa de integridade do veículo. Mas crime na violência de gênero, importunação sexual, isso era completamente descartado, isso não era nem investigado. E num desses deslocamentos eu morava em Dois Unidos, trabalhava no Curado e estudava na UFPE. Eu pegava em média de 6 ônibus e 2 metrôs todo dia. Então eu fazia valer o meu VEM rodoviário. Eu tenho o maior orgulho de ter o VEM rodoviário, porque eu usava ele assim, enfim, a gente tinha acesso a 8 passagens por dia. E num desses deslocamentos, eu chegando na UFPE, estava rolando um protesto na frente da reitoria, porque dias antes, uma aluna, não sei se vocês sabem a média de passageiros dentro da UFPE, mas são 17 linhas com média de 75 mil passageiros transportados por dia ali na cidade universitária. Então, realmente, é um fluxo muito grande. A gente tem ITEP, Universidade Federal, Instituto Federal, Colégio Militar, enfim, várias outras empresas ali. E esse crime ocorreu no circular da UFPE. A aluna pegou esse ônibus, desceu, o cara arrastou e estuprou atrás da reitoria. Era uma área de mato alto. Isso foi meados de 2013, 2014. E eu fiquei em choque, porque eu vi que esse problema, quando a minha mãe voltou a morar no Recife, ela foi ser cobradora de ônibus. E aí eu tinha muito medo, porque ela saía de madrugada, então eu tinha muito medo inconscientemente de perder minha mãe pela segunda vez, porque eu tinha perdido ela lá atrás quando ela foi morar em São Paulo, né? A gente não tinha mais esse vínculo. E em terapia hoje em dia, foi que eu percebi que a sensação que eu tinha como criança era de ter isso, esse desfecho de não ter mais essa conexão com ela. Então era muito cruel, hoje em dia eu percebo o quão era cruel, para uma criança ter essa sensação. O meu vizinho na época, quando eu morava lá em Dois Unidos, também era cobrador de ônibus, o Roberto, e num assalto a veículo, mesmo ele entregando toda a renda, o cara tirou e ele ficou na cadeira de rodas. Então eu cresci sabendo o que o emprego da minha mãe implicava, violência. Então era isso, era me preparar para ver ela todo dia pela última vez. Então quando eu entro na Progresso, começo a trabalhar, isso ressurge para mim novamente. E aí quando eu entro na UFPE, eu disse, cara, não é um problema meu ou da minha mãe pegar ônibus. É um problema de toda mulher. E é um problema que dentro das empresas de ônibus não é nem pautado. E aí quando eu chego na universidade acontece isso. Não só eu, mas várias outras colegas. A gente cursou menos disciplinas, ou seja, eu vi um fenômeno acontecer na minha frente. Ninguém queria ficar no campus até 10 horas da noite. Porque tem professor que não se importa com o aluno que vai pegar ônibus depois do turno. Então, largava 10, 10 e 15, 10 e 20. E assim, aconteceu um desestímulo, a própria vítima abandonou o curso. Então, meu primeiro insight ali foi tentar entender como a violência de gênero na mobilidade urbana era um fator impeditivo para o acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. Isso foi algo que tinha uma conexão direta pela experiência da minha mãe, pela minha vivência no transporte público, não só como usuária, mas também trabalhadora do setor. E foi quando eu comecei a ir atrás de dados. A lei de importunação sexual, não sei se todos sabem aqui, mas ela só foi sancionada no Brasil em 2018. Nessa época aqui, 2013, 2014, era um crime menor, ou seja, você pagava com cestas básicas, serviço comunitário, e ele não era nem contabilizado como crime, né? Era uma contravenção penal menor. E aí, a gente não tinha dado. Então, por exemplo, se eu chegasse a alguma secretaria aqui e dissesse assim, eu quero os dados de importunação sexual nos ônibus de tal tempo, o cara ia dizer, não tenho. Por quê? Porque os crimes eles eram enquadrados como atentado violento ao pudor. E não tinha uma subdivisão, então era como se o problema não existisse. Foi quando eu comecei a investigar a área de forma autônoma mesmo, lendo papers, lendo matérias, buscando dados.
E aí eu percebo isso, então o terminal, o TIP, foi meu primeiro ponto de partida. Isso aí, meu crachazinho na época lá, esperando os ônibus irem para a garagem. A minha vivência, o meu histórico, saber a dinâmica de como aquilo funciona me ajudou muito. Por isso que eu digo, a gente não precisa ser um expert, a gente precisa ser usuário. E aí muitas de design aqui vão concordar comigo. Eu também tenho um background de design. E aí, como é que eu posso entrar numa área que não era minha? Eu estava comunicação e design. Como é que eu posso entrar numa área transporte, que não era minha, apesar de eu trabalhar, não era, meu background não era esse, eu não era de engenharia, eu não era de TI, apesar de ter amigos. Como é que eu posso entrar nisso e propor soluções para essa área, se não é o que eu estudo? A gente só consegue fazer isso investigando. Então eu comecei a comer, literalmente, alguns livros. Eu queria entender como TICs, né, como as tecnologias da informação e comunicação podiam ajudar nós mulheres a exercer o papel de cidadã. Como é que a gente poderia acelerar alguns processos de reporte, de denúncia, etc. Publiquei 2 artigos, os 2 foram aceitos em congressos nacionais. O primeiro foi na PUC de São Paulo, na ABCiber, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Cybercultura, e o segundo foi na CSBC, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, no IT, no Meninas Digitais. Esses 2 artigos me levaram para uma coisa que eu não esperava. Eu estava fazendo mais justamente para tentar entender aquele fenômeno. E aí, por conta desses 2 artigos, eu ganhei um prêmio da Academia Brasileira de Ciências. E enquanto eu escrevi esse artigo, eu estava assistindo um documentário chamado What Happened Miss Simone, que conta a história da Nina Simone, que é a cantora norte-americana, que lutou muito pelos direitos dos afrodescendentes americanos. E aí tem uma pergunta que o jornalista faz para ela, que é assim: Nina, o que é que você entende que é liberdade? E ela diz: liberdade para mim é não ter medo. E aí eu peguei esse slogan, coloquei no paper que eu estava escrevendo e batizei o projeto de Nina. A Nina vem daí. E aí eu fui apresentar um desses artigos numa universidade no Rio Grande do Sul e eu não sabia que quem estava na plateia era uma das diretoras da Academia Brasileira de Ciências. Ela viu a apresentação, 3 meses depois ela fala com a organização do evento, me manda um e-mail e diz assim: eu acho que seu projeto tem potencial para representar o Brasil no BRICS. Faça sua inscrição que eu lhe dou a carta de recomendação. E aí me deu, foi uma seleção nacional. Eu não esperava, eu não tinha pretensão nenhuma, como eu falei. As viagens que eu fazia era Recife curado, ou 2 Unidos curado, cidade universitária. Eu não pensava em ir para fora do país. E aí eu recebo o resultado que fiquei em primeiro lugar e que eu ia representar o Brasil na África do Sul. Eu nunca tinha saído do país. Isso assim foi um choque muito grande para mim. Nesse mesmo período, e representei o Brasil no BRICS. E aí, quando eu mostrei os primeiros dados, né, um amigo meu falou para mim: Massa, tu está apresentando paper, foi aceito em congresso, está ganhando alguma visibilidade, mas e agora? Tu vai fazer o que com isso aqui? Eu estava fazendo teste na UFPE, e aí, como é que tu vai botar isso aqui para frente? Aí ele: tu já ouviu falar em edital a fundo perdido? Eu disse não. Comecei a procurar no Google, eram editais que eles dão para a gente desenvolver projetos e a gente não precisa devolver a grana, mas a gente tem que executar, enfim. Só que eu não sabia qual era o meio que eu estava me metendo. Até então eu não tinha mentalidade de empreender. Mas era nesse meio aqui que eu estava entrando. Eu estava entrando num lugar que 46,2% das empresas são fundadas por mulheres. Nas startups, esse percentual cai drasticamente para 4,7%. Dentro desse percentual, 90% das fundadoras têm curso superior. Eu era graduanda. Apenas 7% dos incentivos de risco, ou seja, investimento de risco, nos mercados emergentes, são destinados a negócios liderados por mulheres. Pô, eu não tinha diploma, eu não tinha experiência, aí eu já teria, era por ter parado aí, né, em teoria. Empresas fundadas por homens recebem, em média, 36% mais capital do que startups lideradas por mulheres. Por conta desses 2 artigos, eu consegui, com alguns amigos meus, fazer um MVP em 2017. Esse MVP ganhou um destaque. A gente submeteu para um edital da Toyota Mobility Foundation. Meu primeiro capital que eu consegui foi num processo da Red Bull, em Open Innovation deles. Então eu submeti o projeto, ganhei R$20 mil, a gente fez o MVP. Com os resultados do MVP, que deu muito errado, ou seja, você não precisa acertar de primeira, você vai errar, é fato. Deu muito errado, eu cheguei para a Red Bull e disse assim: Red Bull, eu quero submeter a um edital da Toyota, é um dinheiro maior e eles têm apoio da Frente Nacional de Prefeitos. Eu quero escalar minha ideia para uma cidade. Me ajuda, porque nessa época eu fazia 2 cursos, trabalhava, eu não tinha tempo para a Nina. A Red Bull entendeu que eu vivia em vulnerabilidade social e passou a me dar uma bolsa de R$1.000 por mês para eu me dedicar só ao desenvolvimento da Nina dentro de um programa dele chamado Red Bull Amapico.
Eu passei 6 meses só me dedicando a esse processo da Toyota com suporte da Red Bull e consegui chegar na semifinal, onde eu ganhei $20 mil, apoio de especialistas na área de transporte e um contrato com a cidade de Fortaleza para implementar a Nina. A Nina se tornou política pública na cidade de Fortaleza. A gente desenvolveu um software para coletar a denúncia, tratar esses dados e votar em forma de política pública. A gente está até hoje atuando na cidade de Fortaleza. Lá a gente está dentro do programa de combate à importunação sexual. Todas as pessoas que quiserem fazer um reporte de denúncia dentro do transporte público é através do nosso chatbot. E esse dado chega para a prefeitura tratado, ou seja, a Nina fornece mapa de calor, ranqueamento de linhas que tem maior tipo de crime, horários, a gente cruza esses dados com dados de iluminação pública, desertificação de áreas, e tudo isso pauta políticas, tanto emergenciais quanto preventivas na cidade. Em 2019, uma investidora de risco aportou R$130 mil para a gente manter a operação em Fortaleza, enquanto a gente assinava contrato com a prefeitura. E aí, em 2020, eles compram 15% da minha empresa por R$500 mil. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Tudo isso veio por indignação pessoal. Eu comecei a fazer minha pesquisa usando o Google Docs. Eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo pesquisa usando ferramentas que eu tinha, não era código. Enfim, tudo isso foi crescendo. Hoje, a Nina é uma startup, a gente atende alguns governos, Prefeitura de Salvador, Governo do Estado de Pernambuco é meu cliente, também a Polícia Civil, Prefeitura de Fortaleza, Ernest Young foi meu cliente também. Lá, só para vocês entenderem, a área que a gente cobre em Fortaleza é a 4ª maior capital do país, é o maior PIB aqui do Nordeste, já é uma cidade que é referência em políticas de mobilidade. A Nina cobre uma área com 2 mil ônibus que transitam por dia, com média de 1 milhão de passageiros, então a gente cobre toda essa área. E, nos primeiros 14 meses de operação, a gente coletou mais de 3 mil denúncias, 10% delas viraram inquérito policial. A gente consegue monitorar pontos de paradas que têm maior índice de crime, ônibus e terminais para pautar políticas preventivas. A gente não só atende mulheres, a gente atende todo o público da cidade de Fortaleza, não é restrito a isso. Mas a gente influenciou também outras políticas públicas que a gente não imaginava. Então, revitalização de pontos de parada na cidade é feito com base no dado que a gente fornece. Ou seja, paradas de ônibus que têm maior incidência de importunação sexual são visitadas por técnicos da prefeitura e eles fazem um trabalho de iluminação, rebaixamento de piso, recuperação, questão de regulagem do asfalto, cortar mato, etc. Então, política de iluminação na cidade de Fortaleza também é feito. Em 2019, o Ceará, que é time de primeira divisão, jogou um clássico rei contra o Fortaleza lá na Arena Castelão e a gente conseguiu fechar uma parceria com eles. Eu não sei se dá pra ver, mas os jogadores estão com o logo da Nina no peito aqui, ó. Eles jogaram, a gente teve intervenção no telão, distribuiu 20 mil panfletos. E aí, em 2022, a gente fez o primeiro treinamento, ou seja, parte da equipe da Nina hoje, que a gente tem tanto a área de política pública, especialistas em políticas públicas, não só na parte de tecnologia, treinam os agentes de segurança da cidade de Fortaleza para acolhimento e direcionamento de vítima. Inclusive, na próxima semana, toda a equipe da Nina está lá para fazer essa revisão de treinamento. E aí, no ano passado, a gente começou a atuar também em grandes eventos. O primeiro grande evento, na verdade, a gente já começou muito grande, que foi o Festival da Virada de Salvador. A gente monitorou uma área com média de 200 mil públicos por dia. O cliente foi a Prefeitura de Salvador, então a gente viu com muito bons olhos a expansão da nossa operação para além da mobilidade urbana. E em 2019, eu sofri uma tentativa de latrocínio numa parada de ônibus, onde eu levei 3 facadas, isso é meu braço. Quando a gente fala que a gente precisa dar voz ao usuário, é justamente isso aqui. Quando eu chego na mesa de prefeitos, secretários e falo da minha experiência com transporte, eles acham que eu sou um ET. Porque eles não usam. Então, quando eu chego lá falando qual é a dor do usuário, eles ficam, nossa, eu não sabia que isso podia acontecer e tal, etc. Então, desde colocar uma iluminação especial na parada do ônibus, a câmeras, etc., tudo isso a Nina ajuda a cidade de Fortaleza e outras cidades a fazerem. Então, em 2019 também aconteceu algo que eu não imaginava, desde que foi a compra da Nina. Quando houve a compra de 15%, da Nina, eu não imaginava que a minha vida ia dar essa reviravolta. Nesse mesmo ano, em abril, eu sofro a tentativa de latrocínio. Em outubro, eu recebo uma mensagem no LinkedIn, que eu não uso tanto, mas recebi no LinkedIn uma mensagem de uma jornalista falando, olha, eu preciso com urgência seu contato, porque eu queria tirar umas dúvidas com você. Você pode me mandar? Mandou, no outro dia ela me liga. E aí isso já foi em meados de novembro, ela começou a fazer meio que um checklist comigo, eu percebendo assim, e aí no final ela disse, parabéns. Você está na lista Under 30 da Forbes. Na hora, eu não entendi o que isso significava também não, tá? E todo mundo da empresa ficou meio chocado assim, mas é isso.
é possível, mas é improvável desde a minha trajetória como um todo. E essa fotinha que eu tirei aqui, essa rua aqui embaixo, é a rua que eu nasci e me criei em Dois Unidos. Quando a lista saiu, eu não estava no Brasil, eu estava fora em agenda. E aí eu não comprei o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio fez uma matéria comigo que foi dedicada a todo o caderno de economia, contando a minha trajetória, tudo que eu tinha feito, etc. Eu não estava aqui, eu não pude comprar, não falei para ninguém em casa comprar. Mas um vizinho meu, que é zelador, na Assembleia Legislativa aqui, o vizinho da minha mãe, ele pegou o jornal, ela viu. Esse jornal, vocês podem ver, está todo amassado. Porque todo mundo da rua quis ver esse jornal. Passou por todo mundo. E eu fiz questão de pedir a ele depois o jornal. Ele deixou lá em casa, na verdade. E eu emoldurei. Está na minha sala hoje em dia. Mas eu gosto sempre de voltar para... Eu sinto, na verdade, que é uma missão minha hoje. Voltar para Dois Unidos. Não romantizar a trajetória, porque eu sei o que eu passei. Eu sei quantas vezes eu travei meu pescoço por medo de errar. Mas quero humanizar e dizer para outras meninas da onde eu vim que sim, é possível através de educação e políticas públicas. Em 2020 e 2018, eu fui convidada pelo Banco Mundial para falar dentro de um painel no Transform Transportation, que é um dos principais eventos de mobilidade do mundo. Reúne mais de 1.000 especialistas em Washington. Em 2018, a Red Bull colocou um stand da Nina no Web Summit em Lisboa. E no ano passado, eu ganhei o maior prêmio de empreendedorismo social em 2 categorias pela Folha de São Paulo. Votação popular e soluções que inspiram. Então, eu trago esse final aí do Que Horas Ela Volta, que é um filme que praticamente é a minha vida. A minha mãe foi embora e me deixou com a minha avó aqui. E a minha experiência em São Paulo foi completamente diferente com a minha mãe. Minha mãe, quando foi, não tinha ensino médio completo, foi para procurar um subemprego, morava em áreas extremamente perigosas. 20 anos depois, a primeira vez que eu fui para São Paulo, foi para apresentar um artigo que foi aceito na PUC, e fui com subsídio da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vocês percebem o quanto a educação pode realmente mudar histórias de vida, como foi no meu caso da minha mãe. Então, uma coisa que eu gosto muito desse diálogo é: tu se acha melhor que todo mundo, tu é superior a todo mundo. Eu não, Val, não me acho melhor não, eu só não me acho pior, é diferente. Então, minha mãe sempre falou assim: cadê tua carteira de trabalho assinada? Cadê tua carteira de trabalho assinada? Ela não entendia empreendedorismo. Depois de muito tempo foi que ela veio entender. Então isso aqui é típico, a minha mãe super falaria isso. Muito obrigada, pessoal. Muito foda. Muito obrigada. Maravilhoso. Gente, a gente tem, nas outras palestras, a gente não teve esse espaço. Mas aqui a gente tem exatos 3 minutos, literalmente de relógio, para quem quiser fazer uma pergunta. Alguém quer fazer uma perguntinha? Diga. Isso não estava planejado, viu, gente? Então vai ser uma mini gambiarra aqui. Diga, Ana. Simone, fale sobre a sua experiência lá na London Tech Week. Está bem recente, não está nem aí nos slides. Sim, a gente acabou de voltar de uma missão com o governo do estado, outros empreendedores que aqui estão. A gente foi para o Reino Unido em uma missão, o governo do estado selecionou algumas startups aqui para a gente fazer essa imersão lá. Eu já tinha tido a oportunidade de visitar Londres, mas foi bastante interessante. Eu acho que incentiva a todas que tenham empresas e submeter essas missões internacionais, porque é um choque cultural, a gente vai ter contatos. Eu não acredito muito que a gente vá conseguir de imediato conquistar clientes, mas eu incentivo a experiência para vocês quebrarem, verem que a tecnologia é muito maior, tem gente fazendo muita coisa legal lá. Então o meu comentário mesmo com medo, se metam nessas missões, porque é bastante proveitoso.